Vou chamar aqui a Samantha Ferreira. Ela é profissional de educação pelo HC USP. Especialização, é isso? Especialização em fisiologia do exercício e treinamento resistido. Ela é mãe do Léo e também é uma mulher para o futuro. Já é, né, nem sei quantos encontros já tivemos juntas. A gente já conta com a Samantha, a gente já sabe que ela vem, ela, a Tâmara, né, não pode faltar, já são sócias do Mulheres para o Futuro. E ela, a palestra dela é comunicação e autoexpressão. Oh, desculpa, já dei spoiler da Tâmara aqui, errei. O corpo também sente movimento e qualidade de vida para mães. Bom dia. Primeiro, muito obrigada, Renata. Renata, ela é a mãe do Tomás, que foi meu aluno. E aí, nos tornamos amigas, né? E eu venho aprendendo muito com ela nesses últimos anos. Conheci a Lu. E muito obrigada pela presença de todos e por me ouvir. Eu vou falar um pouquinho de mim. Tenho 45 anos, sou profissional de educação física, tenho essas formações. Sou uma mãe típica, sou a mãe do Léo, com 14 anos, mas enfrento também muitas dificuldades que as mães atípicas enfrentam, cada uma na sua proporção, mas ser mãe é ser mãe, não tem jeito. A gente vai falar um pouquinho sobre o corpo também sente, né? Movimento e qualidade de vida para as mães, porque vocês não se olham. E quando eu digo vocês, não é você mãe atípica, é você mãe típica também. Vocês não se olham. A gente não se olha e por muitas vezes eu também não consigo me olhar, porque não dá tempo. Nessa semana eu não consegui treinar um dia. Pensa, eu trabalho com isso 14, 16 horas por dia e não tive meia hora para treinar. Né? Então, a gente precisa se olhar um pouquinho. E aí, a OMS traz a definição de sedentarismo, né? E aí, é tão simples no papel, né? Sedentarismo é você atender às recomendações atuais. Só que, de tudo isso, o que mais, eu acho que é mais impactante é que o sedentarismo é das primeiras causas para as doenças não transmissíveis. Né? E aí é simples, 5 vezes na semana, 30 minutos, ou 3 vezes de exercício moderado, ou 3 vezes de 25 minutos de exercício intenso e 2 dias de musculação. Olha que fácil. Não é fácil isso? Eu acho simples, mas isso é o que é recomendado. É importante? É muito importante. A mulher precisa se olhar. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Por quê? Quais são as doenças que o sedentarismo causa, que ele traz, né? Ele está associado a cânceres, principalmente de intestino e de mama, fragilidade muscular e óssea, doenças cardiovasculares. Lembrando que no Brasil, a doença cardiovascular é a que mais mata, depois vem seguida dos cânceres. Diabetes tipo 2, obesidade. Obesidade é uma doença. Né? Então, assim, eu entendo que a gente tem que se aceitar e tá tudo bem. A gente tem que se aceitar, a gente tem que se respeitar, mas a gente não pode também romantizar a obesidade. A obesidade tem um CID e ela é uma doença. E tá tudo bem, a gente vai cuidar disso. Com o quê? Com muito amor, com muito carinho, com muita paciência e se respeitando. E é isso que não acontece hoje. Além da gente não ter tempo, a gente não se respeita. E doenças respiratórias crônicas, né? Bom, aí eu trouxe essa imagem. Quem nunca? Eu sempre. Trouxe essa imagem que eu acho que ela acolhe todo mundo que está aqui, né? Porque a gente tem que trabalhar, cuidar da casa, cuidar do filho, né? E eu fiquei muito feliz em ver muitas mães que têm a parceria do marido, né? Eu sou só mãe. Também não gosto da palavra mãe solteira, porque mãe não tem estado civil. Eu só sou mãe. E tenho todo o apoio do pai do meu filho. Mas quem nunca passou por isso, tendo o parceiro do lado? Porque a gente não dorme, né? E aí a gente dorme pensando, aí não dorme. Aí quando acorda, tô desesperada e preciso cuidar de mim. E só que esse eu nunca chega, né? Eu nunca cuido de mim. Né, eu falo sempre para a Renata treina comigo em alguns momentos da vida dela. Precisa se olhar, precisa se cuidar, né, ter esse olhar amoroso para você, que não é fácil com a demanda gigantesca que a gente tem.
E aí os desafios, eles são físicos, emocionais e logísticos. Para qualquer mãe, mas para a mãe atípica é muito mais difícil. Eu sou uma mãe típica, mas eu tenho alunos atípicos. Já tive alunos adolescentes, de criança, fase da criança para adolescência. Já tive alunos adultos, mas eu vivi isso com os meus alunos. E como é difícil. Como é difícil você ter que levar o seu filho, que é síndrome de Down, para uma aula de natação e chegar lá e o professor não está preparado e a criança se assusta, né? E como é difícil. E depois tirar da água, ele não quer sair da água porque a água está quente, ele brinca, ele pula. E como é difícil dar um banho, né? Onde eu trabalho hoje, tenho crianças autistas, né? E como é difícil tirá-los, fazê-los entender. E para nós mães típicas, é tão mais fácil, porque você dá um grito, não é? Puxa o cabelo, não, mas brincando, é mais fácil. Então, assim, cada uma tem sua dor, mas é diferente e é mais difícil, né? Talvez a mãe que tenha os dois fala, não, é tudo igual, mas não é. Se você parar e olhar a mãe do seu lado, você vai ver que não é. Você vai olhar e falar assim, nossa, o que eu faria nessa situação? Né? E às vezes eu, como profissional, tenho que ser um pouquinho mais, né, dura. Já tive que tirar uma criança síndrome de Down da piscina e a mãe falou, você é preconceituosa. Aí eu falei, não, amor, é que aqui não é um lugar que você vai jogar o seu filho. Ele precisa de um outro olhar, ele vai vir num outro horário. Depois nos tornamos amigas e ela viu que não era preconceito, era só um cuidado extra com o filho dela, né? Então, a gente tem todos esses desafios. E aí, cadê o autocuidado? Quando é que você se olha? Quando você acorda, faz um coque no cabelo e vai. Né? Esse autocuidado, ele não existe. Não existe pela cobrança do mundo. Mas para nós que somos mães, é difícil. É difícil porque a gente se sente culpada. Eu ouvi uma das meninas falarem, porque eu ia viajar, meu filho tem 14 anos, eu não consegui fazer uma viagem porque eu me sinto culpada ainda de ter que deixá-lo. Porque eu falo, como é que eu vou para um lugar diferente e não vou levá-lo? Né? Então, olha como é difícil. E é difícil para todo mundo. Né? Então, acho que a gente precisa desse autocuidado. É fácil? Não. Não é fácil para vocês, não é fácil para mim, não é fácil. Todo mundo precisa de uma rede de apoio. Todo mundo precisa. Né? Hoje a gente está com foco nas mães atípicas, mas todo mundo precisa dessa rede de apoio. E aí, graças a Deus, eu gosto muito dessa palavra e eu acho que por muitas vezes, eu vivo isso na minha profissão, porque você tem empatia com a mulher que está chegando lá na academia, ou está descendo no prédio, ou você vai na casa. Isso é extremamente importante. Eu não sei como foi o dia dessa mulher, independente de que mãe ela é. E hoje o que eu percebo é que que os profissionais, eles não têm empatia por quem chega. E quando você vai para uma academia, eles têm menos empatia ainda. Porque hoje em dia, quem é bem atendido é quem paga bem. Né? Então, se eu pagar bem, talvez eu seja bem atendida. E mesmo assim, eu ainda tenho minhas dúvidas. Então, tem empatia. Né? Eu acho que o profissional ele precisa olhar aquele ser humano. Porque quando a pessoa está treinando comigo, eu falo para ela, cara, o que você vai fazer depois é um problema seu. Aqui sou eu. Aqui o foco é você. Então, se você veio para treinar, a gente vai... mas não tem mais. O mais você vai resolver aqui? Então, não atrapalha a minha vida. Eu falo, não atrapalha o meu trabalho, que eu preciso trabalhar. E eu falo isso para os meus alunos de 80, para os adolescentes, né? Então, eu sou muito direta, assim. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa tem aqueles 40 minutos, aqueles 30 minutos. Eu tenho só 30 minutos, eu vou treinar? Vai. Eu tenho 20 minutos, o que eu faço? Vai treinar. Vai mudar a vida de vocês? Vai mudar a vida de vocês. Parece que não, mas vai mudar. E aí a gente também tem que olhar, quando a mãe chega,
como que é a flexibilidade dela? Eu tenho 20, eu tenho 30, eu tenho 1 hora, eu vou treinar quantas vezes na semana? Porque tem professor que fala, ai, só 20? Não é só 20. 15 minutos, 10 minutos bastam para os seus hormônios ali entenderem que você existe. Né? Então, eu sei que isso é muito difícil, né? Eu trabalho muito com isso. E aí, segurança. Né? Eu tenho que ter um profissional, eu tenho que estar num lugar que me dê segurança. Né? Que eu vá lá, consiga, que a pessoa entenda que eu não estou ali só para emagrecer ou para ficar com um corpo bonito. Não, eu estou ali porque eu preciso cuidar de mim, preciso cuidar da minha saúde mental e preciso cuidar da minha saúde física. Tá? E aí, por que eu trago essas 3 palavras? Porque não existe isso. Acolhimento. As mães não são acolhidas. Elas não são acolhidas em muitos lugares, mas na minha área elas não são acolhidas. Né? Elas não são. Elas chegam lá estressadas, cansadas, sem dormir. Ai, tem aluno que fala assim, ai, hoje eu não queria treinar. Vamos fazer só 20 minutos de esteira? Eu nem gosto de ficar na esteira, viu, gente? Eu sou uma pessoa aversa à esteira. Não gosto, né? Mas, se 20 minutos ela conseguir lá ficar, para ela vai fazer diferença. Tem gente que fala, ai, Samantha, eu não gosto de musculação. Posso nadar? Pode. Depois que ela começa a nadar, eu começo a falar, olha, precisa treinar. Precisa treinar. Precisa treinar. E vou explicando por quê. Mas primeiro a gente acolhe. Primeiro eu deixo o meu aluno fazer o que ele quer, o que ele gosta, o que dá prazer. Né? Então, o que eu trago aqui é só uma palavra de... É isso. Eu acho que acolhimento em tudo. Eu uso muito isso no meu dia a dia. Como eu disse, os meus alunos... Tenho muitos alunos, não tenho só alunos neurodivergentes. Eu tenho aluno amputado, eu tenho um aluno com paralisia cerebral que treina na musculação com 30 pessoas lá, de um lado para o outro. Eu atendo? Eu atendo. É o meu melhor, eu sozinha na sala com 30? Não. Mas eu faço, eu acolho, eu estou ali, eu estou olhando. Então, eu acho que falta muito acolhimento. Infelizmente, isso falta muito para muita gente. E aí, a falta de atividade física, ela agrava a exaustão física e emocional. Primeira coisa que acontece na exaustão física, o músculo começa a enfraquecer, certo? Eu não treino, não estimulo, estou envelhecendo, ficar velha é muito difícil. E a gente não fica idosa, tá? A gente fica velha mesmo, porque a gente precisa morrer. Então, tudo vai... Né? A gente vai ficando mais bonita, mas a gente tá ficando velha, não tem jeito, tá? As dores no corpo começam. E aí, o que acontece? Um ciclo vicioso. Eu fico cansada. Quanto mais cansada, menos eu tenho vontade de treinar, menos eu quero me mexer. Se eu não me mexo, eu vou ficando mais cansada. E aí, o que acontece? Eu durmo mal. Como é que eu acordo no outro dia? Sem energia. E não adianta tomar um energético. Não vai resolver o seu problema. E aí, esse ciclo, ele vai continuar. Eu vou continuar cansada, eu vou continuar com sono, eu vou continuar sem dormir. Isso é um ciclo. Isso, se você não quebrar, se você não tomar uma decisão, eu vou quebrar, eu vou me olhar, eu vou olhar para minha saúde física, vocês vão adoecer, fisicamente e mentalmente. E aí, a gente fala da exaustão mental. O que ela causa no nosso corpo? Ela diminui a liberação dos neurotransmissores, ela piora o sono e ela aumenta o quadro de ansiedade e depressão. E a gente já vem desse quadro depois de uma pós-pandemia. Então, eu tenho muita coisa para olhar quando o meu aluno chega. Porque o aluno, ele é mente, ele é corpo, ele é alma. E ele tem filho, e ele tem dores, ele tem um passado, ele tem uma infância, ele tem uma história. Então, eu, como personal, eu olho muito quem é o meu cliente que entra. Né? E eu falo até para a Renata, às vezes eu vou atender alguém num lugar diferente, eu falo, eu tô tão acima do meu peso, não cheguei, aconteceu tantas coisas, tantas mudanças. Ela fala, calma. Ela fala para mim, calma, que vai dar certo, porque
é além do corpo. O exercício físico, ele é além do corpo, é além do que você mostra. Eu acho que ter um corpo bacana, cara, é muito bom. Eu já tive, mas você tem que dedicar muito. Em algum passado na minha vida eu tive um corpo. Mas, assim, é muito bom, é legal você colocar uma roupa, se sentir bem. Mas, às vezes, não dá. Mas isso não quer dizer que você não pode fazer uma atividade física. Não é porque a pessoa está acima do peso que ela não treina ou que ela não se alimenta bem. Se a pessoa for colocar a conta, eu vou treinar porque eu quero emagrecer, pode parar. Eu já falo isso na minha avaliação. Se você quer emagrecer com exercício, esquece. Eu não faço milagre, senão, amor, seria magra. Não é isso. Eu dependo de vários fatores para o emagrecimento. Então, o exercício físico, ele vai além, apesar das redes sociais mostrarem aqueles corpos perfeitos, das mulheres perfeitas, ele vai além. E aí, se eu não tiver uma rede de apoio, eu não faço nem o mínimo. Quanto mais conseguir fazer todo o processo. E aí, os neurotransmissores, a endorfina, que é a morfina natural, né, que a gente fala que é a morfina natural, ela é responsável pelo prazer, pelo relaxamento, pelo alívio da dor. A serotonina, que auxilia no humor, no sono, e ela media aí o apetite e a digestão. Temos a dopamina, que é responsável pelo controle motor, quem não precisa andar e se mexer. Sistema de recompensa, ou seja, treinei bem, comi bem a semana toda, no final de semana, vou comer um hambúrguer com meus amigos, com meus filhos, com a minha família. E tá tudo bem. Não treinei, tá tudo bem também comer, tá? Eu não sou... Não sou. Não sou porque não adianta, tá? Ela também é responsável pelo prazer e pela satisfação. Por isso que energético faz tão bem, né? A gente tá ansioso, toma um energético, parece que aí passa meia hora, o corpo já tá lá, o coração tá lá acelerado. E ela também é responsável pelas funções cognitivas. Eles são liberados em maior quantidade durante o exercício físico, tá? Bom, e aí, como que eu começo tudo isso? Samantha, eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo para nada. Como que eu posso começar? Minha sugestão, respirem. A gente não respira. A gente não sabe respirar. Observem um bebê respirando. Respira do lado dele, olha a barriguinha dele. Ele inspira, ele segura e ele solta. A gente faz isso? Não, né? Porque a vida não dá, a vida tá acontecendo. Eu preciso treinar, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar do meu filho, eu preciso levar meu filho na terapia, eu preciso buscar meu filho, eu preciso cuidar do meu outro filho, eu preciso ir no balé, eu preciso ir no futebol. E aí? E aí a gente não respira, né? E aí quando eu não respiro... quando eu respiro, quando eu inspiro, solto o ar, eu diminuo minha frequência cardíaca e minha pressão arterial. Eu diminuo o cortisol. Né? O cortisol é o hormônio do estresse, é o que deixa a gente ali ativo, mas ele, em alta quantidade, ele vai judiar do corpo da gente, porque ele também ajuda. Se eu estou com cortisol muito elevado, minha pressão vai estar alta, eu não vou dormir, eu vou ficar mais ansioso, eu vou ter mais depressão. Quando eu respiro, diminuo a ansiedade, né? Eu volto para cá, que é o que eu vou falar. Eu oxigeno o meu cérebro, né? Eu aumento a oxigenação do meu cérebro. Então, às vezes, a gente não respira, tá irritado. Antes de dar aquela resposta, o que a gente fala? Respira, calma. Por quê? Porque quando eu respiro, eu levo oxigênio pro meu cérebro. E aí, quando eu respiro, eu tenho maior autocontrole emocional. Por quê? Porque tem uma fala do yoga que eu gosto muito, que é: quando você respira, você volta para quê? Para o momento presente. Eu tô aqui. Eu tô olhando... Agora eu tô cuidando do meu filho. Tô tocando música pro meu filho, que eu acho incrível, né? Eu vejo seus vídeos, parabéns. Mas ela tá ali naquele momento. Só que na hora que ela tá no Gil... Eu fiz Gil por um tempo, meu filho é atleta de Gil. Cara, se você parar e pensar que seu filho não tá comendo ou tá com saudade, já era. Você perde a luta. Você perde o rola. E quem quer perder um rola no Gil? Não quer.
Entendeu? Então, assim, quando eu respiro, eu tô aqui, ó. Tô no Mulheres para o Futuro, né? Falando para mulheres incrível, dividindo um pouquinho do meu conhecimento. E quando eu respiro, eu combato a insônia. Então, a respiração, ela tem... Essas são algumas das principais, mas ela tem inúmeras... me fugiu a palavra. Inúmeros benefícios. Quanto tempo eu respiro por dia para melhorar isso? 5 minutos. Se eu parar e respirar 5 minutos, eu mudo esse quadro. 5 minutos é muito? Para algumas mães é. Mas, de repente, acordar 5 minutinhos antes, sentar na cama, com tudo em silêncio e só respirar. Inspira, conta 5, solta em 5. Inspira, conta 5 minutos. Pode mudar o seu dia. E aí, a OMS também traz que de 10 a 15 minutos diário dessas atividades, caminhada, dança e alongamento, elas melhoram o sono, melhoram a disposição e ela reduz o estresse. Por que eu coloquei esses exercícios? Porque esses exercícios, vocês não precisam de um profissional de educação física para fazer. Vocês podem fazer com vídeo. Posso colocar lá, né, axé anos 2000, minha época, e dançar, e ser feliz. Posso caminhar de 10, mas Samanta, são só 10, mas eu preciso começar. Comecem com pouco. Metas muito distantes, elas são muito difíceis de ser alcançadas. Metas pequenas. Comecem com um pouco todo dia. Um pouco de caminhada, um pouco de dança, um pouco todo dia. Tá? Então, de 10 a 15 minutos, vocês vão ter uma qualidade... 10 a 15 minutos diários, tá, gente? Não é 10 minutos hoje, daqui 15 dias, Não. Todo dia, de 10 a 15 minutos, vocês vão ter essas melhoras. E aí, falando um pouquinho do sono. Por que o sono é importante? Saúde cardiovascular. Né? O sono estabiliza a pressão, né? A hora que a gente dorme. Recuperação cerebral. Desempenho físico e mental. Regulação hormonal e metabólica. Fortalecimento do sistema imunológico. É importante eu dormir bem? Preciso dormir 8 horas? De acordo com os médicos, eu precisaria dormir 8 horas? Consigo? Não, mas se eu dormir 5 horas bem. Porque às vezes a gente tem 4 horas para dormir. Aí, nessas 4 horas, você acorda 2 vezes para fazer xixi. Porque no climatério isso vai acontecer. Não tem jeito. Estou vivendo isso. Vai acontecer. E aí, 4 horas é o suficiente? Se eu dormir Samanta, se eu dormir 5 horas sem acordar, cara, eu tô zero. Corro, treino, trabalho até às 11, meia-noite. No dia seguinte tá tudo bem. Mas aí, quando eu acordo de madrugada, aí tudo muda. Então, dormir é importante, tá? Então, respiro. Quando eu respiro, respirar. Tô ali ansiosa, tô preocupada com amanhã. Respira, faz a respiração à noite para dormir. Respira 5 minutinhos. E aí, por que eu falei de tudo isso? Porque aqui eu tenho 2 mãos, né? Uma jovem e uma envelhecida. E aí, qual é o nosso maior medo? Quando eu envelhecer, quem vai cuidar do meu filho? Como é que vai ser? Para uma mãe atípica. Imagine uma mãe atípica que tem um filho único. Quem vai cuidar? E será que meu outro filho vai querer cuidar dele? Realmente, se ele tiver uma família, tiver filhos? Então, será que a gente se cuidar nesse momento não é importante? Porque a gente está envelhecendo. E aí você não precisa se olhar, né? Então, eu trouxe isso, eu gosto muito dessa foto, né? Eu tenho crianças atípicas na minha família, mas ele é um síndrome de Down envelhecido. Eu, no meu estágio, lá em 2005, 2006, estagiei no Círculo Militar, tinha uma moça, síndrome de Down, 55 anos mais ou menos, quase 60. A mãe tinha 80, 80 e poucos, todo dia.
todos os dias, ou 3 vezes pelo menos, ela ia lá, fazia meia hora de bicicleta e depois ia lá, fazia os exercícios de força. E a mãe tava lá com ela. Fazia do jeitinho dela. Às vezes, chegou uma época que só a filha ia, mas com quase 60 anos. E a maior preocupação de uma mãe atípica é quem vai cuidar do meu filho. Então, se você não cuidar, não se cuidar, não se olhar, quando você tiver 60 anos, você vai estar capenga, cara. E aí? Né? E aí, se eu tenho um filho PC que eu tenho que trocar, que eu tenho que levantar, que eu tenho que pegar, como é que eu faço? Né? Aí eu trouxe essa imagem que eu adoro, de uma senhorinha caindo, né? E aí, aqui vai a minha sugestão sobre exercício físico. Eu acho que todo exercício físico é válido, mas eu acho que o fortalecimento muscular é o mais importante e não é falado. Por que o fortalecimento muscular é o mais importante? Puxando um pouquinho a sardinha porque eu trabalho, porque eu gosto, porque eu estudo. Porque a mulher sedentária, a mulher que não faz a musculação, a mulher que não faz um treinamento resistido, quando ela faz 40 anos, o corpo dela vira uma chave. E aí ela começa a diminuir, né? O hormônio começa a ter uma queda. Quando eu não faço exercício físico, o que acontece? Meu metabolismo diminui. Por que meu metabolismo está diminuindo? Porque eu perdi massa magra. E aí tem aquela lenda, come a cada 3 horas que seu metabolismo volta, acelera. Mentira. Mentira. Seu metabolismo só vai acelerar quando você ganhar massa muscular. Então, caminhar é bom, todo exercício é bom, mas a musculação ela é essencial. Porque a musculação vai deixar vocês fortes, a musculação vai deixar você levar seu filho para cima e para baixo. A musculação vai ajudar vocês quando vocês tiverem 60 anos, tiverem que trocar o seu filho. Então, o exercício de força é extremamente importante. Para a mulher é o mais importante. Por quê? Porque a mulher pode ter uma sarcopenia. Homem também pode ter. Mas o homem vai produzir a testosterona até morrer. Pouquinho em quantidade, mas vai. A gente não. E aí a sarcopenia, ela é uma doença onde eu tenho perda de massa muscular e perda de força. Tenho a diminuição do metabolismo basal, estou perdendo massa muscular. O que vai acontecer? Meu metabolismo basal vai ficar mais lenta. Aí a pessoa só faz aeróbico, aí vai lá fazer a avaliação. Meu metabolismo diminuiu, mas eu emagreci. Não, amor, você perdeu massa magra. Perdeu gordura? Perdeu. Mas você perdeu massa muscular. E massa muscular não é fácil de se construir. E redução da densidade óssea. Por que mulheres têm mais chance de ter uma osteopenia ou uma osteoporose, que é a doença já instalada? Porque ela perdeu massa magra, parou de produzir os hormônios, o osso vai ficando poroso, aí cai. Uma senhora de 60 anos, ela andando, ela pode trincar o osso. Qual o problema de uma idosa ter uma fratura de fêmur, que é a mais comum? Ela é interna, muitas vezes tem uma infecção generalizada, morre. Então, assim, não é sobre ter o corpo mais bonito, que eu acho lindo, né? Não é sobre mostrar, putz, olha, não é sobre isso. É sobre se olhar, é sobre ter um cuidado consigo, sabe? Se olhar, treinar 2 vezes na semana. Eu sempre falo, não, Renata fala, Samanta, eu tenho 40 minutos, faz o que dá, mas faz. Tá? E eu não coloquei aqui, mas independente do sexo, primeiro lugar que a gente perde massa muscular, membros inferiores. Perda de massa muscular nos membros inferiores causam todos esses danos, quedas, artrose, desgaste, mas hoje em dia vem estudado muito baixa massa magra de membros inferiores associado à demência na terceira idade. Então tá fácil, né? Tá fácil ser mãe, ser mulher. Então, a minha mensagem é: qual o caminho que eu vou seguir? Se eu sou uma pessoa que eu não faço nada, Samanta, para onde eu vou? Aí eu trago aqui, mais uma vez, uma aula de alongamento ou uma aula de yoga, uma caminhada. Dancem com seu filho.
Dancem com o filho de vocês em casa, 10, 15 minutinhos. Oi. 10 minutos de atividade física de dança, dá só 3 danças. A gente dança facinho, galinha pintadinha. O funk do patinho. Funk do patinho dança 12 vezes por dia, pelo menos. O funk do patinho é ótimo, porque você termina o coração tá assim, ó. Só 3 minutos. É isso. Quando eu faço quando eu coloco essas 3 coisas, eu já comecei a sair do sedentarismo. Estou totalmente sedentária? Não, gente. Porque às vezes o aluno vai para academia, fica 1 hora na academia e fica 15 horas sentado. Ele deixou de ser sedentário? Talvez não. Tá? Então, a minha mensagem é... Vou encerrar minha fala com essa frase que não importa o caminho, o mais importante é lembrar que a sua saúde e bem-estar são parte da sua jornada. O autocuidado não é luxo, é preparar o terreno para cuidar de quem a gente ama. Muito obrigada.